Palmas. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás sentido. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás sentido. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Boa noite, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um Atos 8, que tem como intuito estudar toda a Bíblia. E nesse momento você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares. E também eu vou chamar para estar orando neste momento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te entregar, Pai, essa noite. Meu Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas.
Meu Deus, abençoe meu irmão, abençoe cada um que está ali em casa ou em outro lugar, que o Senhor possa estar, meu Deus, com cada um, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe esse estudo, que tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome. Amém, Senhor. Neste momento, então, a gente vai dar sequência ao estudo. Na semana passada a gente estudou Gênesis capítulo 23, que nosso seminarista Tiago trouxe, que fala sobre a morte de Sara. E hoje a gente vai estudar o capítulo 24. Basicamente o capítulo 24 ele vai falar do casamento entre Isaac e Rebeca. E é um casamento muito lindo, é um encontro muito lindo quando Isaac se encontra com Rebeca. E ele é separado esse capítulo ele é separado por 5 partes. Inicia ali entre o capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 9, depois do versículo 10 até o 14, depois do 15 até o 21, do 22 até o 51 e do 52 até o 67. Esses são os períodos onde a gente vai estudar nessa noite esse capítulo. E eu já lhe chamo para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24 para a gente iniciar o nosso estudo. Amém? Vamos lá. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o que havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra onde saíste? Respondeu Abraão: cautela, não faça voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a essa terra. Ele enviará o seu anjo, ele há de proceder, e tomarás lá a sua esposa para o meu filho. Então, meus irmãos, aqui inicia o capítulo 24. E nos primeiros versículos a gente vê a preocupação de Abraão com o seu filho. Preocupação em que sentido? A gente aprendeu no estudo passado que Sara já tinha partido. Então Abraão ele tem esse desejo de buscar uma esposa para Isaque. E ele dá algumas orientações para aquele servo que irá ter essa tarefa. Mas antes da gente entrar nas orientações, eu gostaria de salientar quem era esse servo. Esse servo, a Bíblia não fala, mas possivelmente era Eliezer. Eliezer era um dos seus servos, um dos mais velhos, se não o mais velho. Ele tinha aproximadamente ali 85 anos e ele tinha a confiança de Abraão. É aquele mesmo servo que foi indicado ali no capítulo 15. Caso Abraão não tivesse filho, ele ficaria com seus bens. E ele dá algumas orientações. E quais são essas orientações? Primeiro, Abraão fala para o seu servo que precisava buscar uma mulher que adorasse o seu Deus. E ele fala que não seria daquele povo, os cananeus. E ele tem o desejo que seja uma mulher que adore a Deus. E aí o seu servo pergunta: Senhor, mas caso eu ache essa mulher e Isaque precisa ficar lá? E Abraão também dá uma nova orientação. Ele afirma que a promessa de Deus era que o seu filho ficasse na terra prometida e não lá, a gente vai ver que muito longe, ali na Mesopotâmia, a mais de 750 quilômetros. Então ele faz essas orientações e faz um juramento com esse servo. E qual era esse juramento? Esse juramento, a Bíblia vai relatar que ele coloca as mãos debaixo da coxa
de Abraão. Lá no versículo 9 também, ele faz novamente esse juramento. Então é algo muito, para Abraão, muito importante que o seu servo seja fiel a essa orientação. E essa atitude, Eliezer, ele demonstra fidelidade e lealdade em relação a Abraão. Ele afirma que estava no mesmo pensamento, estava junto ali para trazer segundo as orientações de Abraão. E é interessante que a gente vê que o desejo de Abraão era algo que Deus tinha colocado no coração dele, porque através dessa genealogia iria vir o Messias. Então a gente vê aqui que Abraão, ele tem princípios. E eu gostaria que você pensasse sobre essa atitude de Abraão. E quando a gente vai ver a palavra princípio, ela está relacionada à razão, a algo que tem raiz. E ele tinha raiz no que ele acreditava. Mas em alguns momentos pode ser que Abraão ele tenha fraquejado muitas vezes no pensamento dele. Eu não sei se vocês viu e já analisou a briga entre o povo árabe e o povo judeu. Como é que surgiu isso, Yudi? A gente vê que o povo árabe ele surgiu de Ismael e o povo judeu de Isaac. E essa atitude que Abraão teve lá atrás, quando ele pegou a sua serva Agar e gerou Ismael, ele vai trazer consequências durante até os dias de hoje. E aqui ficou uma lição para mim, para você, nesse início desse estudo, que às vezes quando a gente desvia dos nossos princípios, a gente pode ter consequências muito grandes, a gente pode ter consequências incontáveis em relação àquele desejo que a gente teve. E isso tem que ficar nos nossos corações. Muitas vezes eu fico pensando que as minhas atitudes têm que ser atitudes relacionadas ao desejo de Deus. Eu tenho sim possibilidade de fazer a minha vontade, mas muitas vezes eu vou ter que trazer consequências para a minha vida. E isso fica um pensamento para você que está hoje em casa. Será que muitas vezes você não tem seguido os seus desejos? E isso pode trazer consequência para mim e para você. Então aqui a gente vai ver que Abraão ele decide ser leal aos seus princípios. Por mais que lá atrás ele teve um deslize e tudo, ele sabe que o melhor é seguir os princípios e seguir aquilo que Deus colocou no seu coração. E aqui a gente vê as orientações de Abraão para o seu servo Eliezer. E a gente agora vai para a próxima parte, que é a partir do versículo 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora a cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço à tarde, em que moças saíam para retirar água, e disse consigo: Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que acudas hoje e uses de bondade para o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso vereis que usaste de bondade com meu Senhor. E aqui a gente vê como foi essa trajetória, né? De Eliezer em relação aos desejos de Abraão. Ele sai, vai ali para a região da Mesopotâmia, a Bíblia vai falar. E essa região ela ficava aproximadamente 720 quilômetros de onde ele estava. Então é um bom trajeto até ali
o desejo de encontrar a esposa de Isaac. E ele faz ali um momento muito especial. Ele ajoelha os seus camelos e roga a Deus para que Deus traga essa esposa. E ele faz alguns pedidos. Que pedidos são esses, Yudi? Ele pede que a moça que... ali a Bíblia vai falar que ao final da tarde, várias moças iam ali tirar água, ali naquele local. Mas que a futura esposa de Isaac desse água para ele e também para os seus camelos. E quando a gente vai estudar a fundo esse texto, a gente vê que tem algo aqui que chama a atenção. Se a gente for analisar ali no capítulo 17, Deus faz uma promessa a Abraão, um pacto com ele, que ele seria pai de muitos povos. E aqui eu fico pensando como estava o coração de Eliezer, porque dependia de fato dele essa progressão em relação à genealogia, porque Sara já tinha morrido, e ali precisava de uma moça que desse essa progressão, que desse prosseguimento nesse momento. E ali eu penso que Eliezer estava com o coração um pouco aflito, e ele pede para o Senhor que lembre do seu servo Abraão. E eu imagino que ele estava ali tenso e pedindo para que esse momento chegasse, e ele faz alguns pedidos, e esses pedidos era que a moça o auxiliasse em relação à água e também desse aos seus camelos. E tinha ali 10 camelos. Quando a gente vai ver e analisar, os camelos, eles conseguem beber aproximadamente 90 até 100 litros de água de uma única vez. E naquela época, as regras de hospitalidade era que se um estrangeiro lhe pedisse algo, você poderia servi-lo, seria de bom grado servir, era conhecido uma pessoa muito humilde nesse sentido, mas não os seus animais. Se você fizesse isso, seria reconhecido assim uma grande pessoa. E ali Eliezer, ele pede que Deus enviasse essa moça. E aqui chega Raquel, a gente vai ver nos próximos versículos, para será que Rebeca terá essa atitude de alimentar não apenas o servo de Abraão, mas também os seus camelos? E a gente vai ver aqui que a partir do versículo 15 o que acontece. No versículo 15, acompanhe comigo. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao seu encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei a água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se a despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirando, deu todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o bom termo à sua jornada ou não. Aqui a gente vê como foi a situação dessa moça que se chama Raquel. Primeira coisa que a gente percebe aqui era de quem ela era filho. Ela era filho de Betuel, que era filho de Milca, que era mulher de Naor. E Naor era irmão de Abraão. E aqui já começa a ter uma verdadeira
revelação de quem era a mulher escolhida para Isaac. Como a gente iniciou esse estudo, teria que ser uma mulher que adorasse a Deus junto com Isaac. E aqui a gente vê as promessas de Deus se cumprindo naquele momento. Rebeca, ela chega e ela já apresenta de onde a sua genealogia, de quem ela é filha. Então, eu imagino que o coração de Eliezer já começa a ficar feliz, já começa a imaginar que possivelmente pode ser ela. Mas ainda não tinha concretizado, porque lembra que Eliezer ele pede assim, algumas situações para confirmar que aquela mesma era a mulher. E de prontamente ele pergunta: me dá de beber? E ela muito rapidamente alimenta, dá água para aquele servo. E mais do que isso, ela dá água para os seus camelos. E ela vai uma vez, depois vai lá e busca mais e alimenta os seus camelos. Eu imagino o quanto aquela mulher trabalhou para realizar aquele desejo, porque estava no coração de Deus. A grande verdade é que quando Deus promete algo para mim e para você, Ele vai fazer de forma completa, meu irmão. Mas a gente precisa esperar, a gente precisa ter paciência. Agostinho ele fala algo interessante, que quem não tem sabedoria não tem paciência. Precisamos ter paciência para entender que Deus irá cumprir na minha vida e na sua vida o desejo dele. E aqui fica claro, e aqui eu já vejo que Eliezer já começa a ficar cada vez mais consciente da promessa de Deus que está se realizando. Rebeca possivelmente será a esposa de Isaac. E agora a gente vai prosseguir o nosso estudo a partir do versículo 22. Leia comigo. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou: de quem é, filha? Peço que me digas. Levará em casa de teu pai ao lugar em que eu fico e a minha comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu, tendo ouvido as palavras de Rebeca, seu irmão, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E aqui a gente inicia também esse versículo falando que o servo Eliezer, ele dá algo, um presente a Rebeca. Que presentes são esses? Ele dá um pendente de ouro e também 2 pulseiras na mão de Rebeca. E assim, a medida que era feito ali era chamado ciclo. Era como se fosse 1 quilo, assim, era a forma de medir naquela época. O ciclo, ele pesava aproximadamente 12 gramas. Então, era a forma de medir naquela época e ele pesava aproximadamente 12 gramas. E eu fui pesquisar o quanto assim, financeiramente Abraão investiu na vida de Rebeca, o presenteou. E se a gente fosse transferir para o dia de hoje, na cotação aí do dólar, seria aproximadamente $10.000. Então,
na moeda nossa seria aproximadamente um presente aí de 50 mil reais. Então nada mais, né? Nada é ruim para uma moça ali receber um presente desse. Então ele já presentia Rebeca com tanto esse pendente, que seria mais ou menos um colar, e 2 pulseiras. Mas ele faz uma pergunta também para Sara. Eu acho que Eliezer, ele não entendeu muito bem. Ele falou: eu vou perguntar novamente para confirmar de quem essa moça é filha. E ela afirma novamente de quem era o seu pai, quem era a sua mãe. E ela fala: meu pai é Betuel, que é filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. Então que ele tem a certeza novamente que Rebeca é a prometida para Isaac. E ali ele agradece a Deus por esse momento, que Deus foi fiel para com ele. Ele: Senhor, o Senhor me enviou até aqui. Eu andei, como foi falado nesse estudo, 750 quilômetros para o lugar onde eu iria buscar a esposa de Isaac. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é um milagre de Deus através da vida de Eliezer, porque é a partir daí que vai dar continuidade para chegar até o Messias. E Eliezer foi usado por Deus para dar prosseguimento a esse povo. E quando a Bíblia vai falar que ela pega esse presente e vai até a sua casa. A Bíblia vai falar que ela vai correndo para falar com o seu povo. E ali existia uma pessoa chamada Labão. Alguns estudiosos vão falar que Labão ele era interesseiro, a gente vai perceber isso nas escrituras. E também o seu pai, Betuel, naquele momento ele não estava fisicamente revigorado, ele já estava velho. Então Labão ele era o responsável ali, como o irmão mais velho, por aquela família. E de bate-pronto ele já sai ali para o encontro do servo ali, naquele lugar onde o servo estava. E por que ele sai correndo? Porque ele ficou interessado, ele foi interesseiro ali no momento de conhecer aquele cara. E alguns estudiosos vão falar que ele tinha esse interesse financeiramente para saber quem era aquele servo. E ali ele teve um encontro com Eliezer, e Eliezer explica o que passou para ele chegar até ali. Então, a partir do versículo 28, ele vai contar toda a sua trajetória para chegar até ali, para encontrar eles. Então, ali do versículo 29 até o versículo 51, ele fala o quanto Deus foi fiel na vida dele, o quanto Deus os guiou, qual foi a promessa que ele fez através ali de Abraão, colocando a mão debaixo da sua coxa, prometendo fidelidade, lealdade, quanto ele foi grato em toda essa situação. E ali Labão e Rebeca ouve todo aquele discurso e entende ambos que Rebeca de fato é a escolhida para Isaac. E a gente vai aqui para o versículo 52 para a gente ver o final dessa história. E para mim é uma história assim de filme, uma história muito bela, uma história muito linda de um casamento que honrou e glorificou a Deus. Eu costumo dizer que casamentos bem-sucedidos trazem sociedade bem-sucedidas. Então aqui a gente vê o início de um belo casamento, a partir do versículo 52. Tendo ouvido o servo Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, e tirou as joias de ouro e de prata e vestido e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e sua mãe. Depois comeram, beberam, e ele os homens que estavam com ele. E passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor? Mas o irmão e a mãe da moça disseram:
fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10 depois irá. Ele, porém, o servo aqui disse: não detenhais, pois o Senhor que me tem levado o bom termo na jornada, permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamos pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, a sua irmã, e a sua mãe, e os servos de Abraão e os seus homens. Abençoaram Rebeca e disseram: és nossa irmã, e tu e a mãe de milhares, e que a tua descendência possui a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca, as suas moças, e montando nos camelos, seguiram ao homem, e o servo tomou Rebeca e o partiu. E aqui a gente vê o prosseguimento, né, dessa situação, a partir do versículo 52. A partir do versículo 52 vai falar que Eliezer, ele dá mais joias, né, abençoa não apenas Rebeca, mas também o seu irmão e também a sua mãe ali, dá mais presente para eles. Então aqui a conta já ficou mais gorda. Se era 50 mil reais, imagina o quanto Eliezer não levou de joias, não levou para abençoar aquela família. E Deus, ele é assim, meus irmãos, ele nos surpreende. Quando Deus derrama maravilhas na nossa vida, ele a abençoa de forma grande. E isso é promessa para mim e para você. Você aí, não importa o que você tenha, você é próspero, como o pastor Miguel tem falado, a minha vida e a sua vida é próspera, sabe por quê? Porque eu e você temos Cristo, isso já é a maior prosperidade, e Deus abençoe também em outros sentidos, e a Bíblia vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Abraão só tinha todas essas posses porque ele era fiel a Deus. A grande prosperidade dele era que ele seria pai de multidões, ele seria aquele que levaria a palavra de salvação, a palavra de Deus, através, seria usado ali por Deus para trazer a palavra para alegrar os corações daquelas pessoas, a palavra de Deus. E aqui, agora a gente vai para os últimos versículos, que vai do 62 até o 67, que fala o seguinte: ora, Isaque vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, e caída a tarde, ergueu os olhos e viu, eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo do nosso encontro? E ele respondeu: é meu senhor. Respondeu. Ele tomou ela então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou Rebeca, e essa foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. E aqui a gente vai para os últimos versículos, onde tem um encontro de fato entre Rebeca e Isaque. Rebeca, ela já ali vê o seu futuro esposo e pergunta a Eliezer: quem é aquele homem? E Eliezer fala: é o meu senhor, que será futuramente o seu esposo. E eu vejo assim que aquela cena de filme, assim, o encontro de duas pessoas que futuramente iriam se apaixonar, e a Bíblia, como a Bíblia fala, e Isaque amou a sua esposa, e eu vejo aqui que amou até o fim, que aqui é uma construção conjugal muito forte, uma construção de família que irá se perpetuar por muito tempo, irá dar prosseguimento àquela promessa feita ali no capítulo 17.
E aqui fica uma experiência para a gente ficar feliz e também se motivar em relação à família. Aqui existe um casamento que foi arquitetado, que foi planejado, mas precisou de fidelidade, precisou de compromisso, precisou de lealdade, precisou de fidelidade para ser cumprido. E aqui fica uma experiência para mim e para você, que existem planos, existem sonhos de Deus que será concretizado na minha vida e na sua vida, mas precisa de uma atitude minha e sua, de lealdade, de fidelidade, de amor, de cumplicidade. Tudo isso Deus muitas vezes promete para a gente, e em alguns momentos a gente quer tomar as nossas decisões, quer tomar os nossos caminhos, e muitas vezes a promessa de Deus não chega na minha e na sua vida. E que você possa, em alguns momentos da sua vida, buscar a Deus em oração, para que Ele possa cumprir na minha e na sua vida o desejo dEle. Que Deus possa abençoar a sua noite, que Deus possa abençoar a sua semana, e que tudo que você for fazer seja para honrar e glorificar o Teu nome. Foi um prazer estar com você nessa noite, e que Deus esteja aí na sua casa, no seu trabalho, onde estiver. Um grande abraço da Igreja Batista da Lagoa para você. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Os pensamentos dele por ti são preciosos, meu irmão. São todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Declara essa verdade, aleluia. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, Senhor, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Diz aleluia. Eleva a tua voz e diz isso mais uma vez a ele, aleluia.